O texto através do qual Deus quer nos falar nessa manhã é 1 Samuel 22, o verso 2. Se você puder abrir sua Bíblia lá, ainda que a gente vá se concentrar só nesse verso, é importante que você pelo menos saiba onde está e depois, quem sabe, você dá uma olhada no contexto maior, né, na história maior aí. Porque o nosso tempo aqui é breve para a gente poder fazer uma reflexão apenas no versículo 2, 1 Samuel, capítulo 22. Está transcrito ali, mesmo assentado como você está, você pode ler comigo, né? Só para a gente ter essa dinâmica aqui, vamos lá, juntos? Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vamos entender o que está dizendo esse verso, né? Esse capítulo faz parte de uma história maior, né, que a gente precisa entender. A gente tem a mania de, toda vez que fala em Davi, você pensa no Davi salmista, no Davi rei, né? O rei Davi. Mas aqui Davi não é rei. Antes dele ser rei, ele já foi apontado como rei, mas ele ainda não assumiu o trono. E o rei de então, que é o Saul, está perseguindo Davi. Ele quer matar Davi, né? O Davi está sendo perseguido pelo rei Saul e pelo seu exército. E aí então, exatamente nessa parte, 1 Samuel 22, o Davi está escondido numa caverna, a chamada caverna de Adulão. E diz que os pais dele, a família, os irmãos, ficam sabendo que ele está lá. E essa família vai então até essa caverna, para estar também refugiado com Davi, porque provavelmente o Saul iria perseguir o Davi e ia começar a perseguir a família dele também. Então a família vai junto, né? Depois ele vai pedir para os pais se refugiarem em outro lugar. Mas isso acontece nesse momento. Mas o mais surpreendente é que, além da família, como o texto diz aí, se juntam ou se ajuntam a Davi 400 homens. Só que são 400 homens que a gente poderia resumir em homens fracassados, né? Gente assim que está com muito problema. E eu fico pensando, quem de nós faria o que Davi fez? Porque o texto diz que Davi se fez líder deles. Davi resolveu se pôr como chefe sobre eles. Quem de nós faria isso, né? Quem de nós aqui não dispensaria, a maioria se não todos, dizia, não me serve nada desse negócio aí não, né? Ele se sentia só, o Davi. Ele estava perseguido pelo rei. Ele precisava montar um exército. Não está muito claro no texto, a gente tem que ser honesto com o texto, se foi Deus quem enviou esses 400 homens, ou se ele fez algum tipo de divulgação, sei lá, de promoção, e essas pessoas foram chegando. O fato é que esses homens se dispõem a trabalhar com ele. Só que o texto apenas vai dizer isso, que se juntaram a Davi esses 400 homens, que se achavam em aperto, homens endividados e todos os amargurados de espírito. Ou seja, era gente carregada de problema, era gente endividada, gente amargurada com a vida. É isso que estava se reunindo com Davi, né?
E eu não sei se a gente toparia montar um exército como esse, né? Bom, é certo que você não está precisando montar um exército. É certo que você não está sendo perseguido por um rei ou por alguma pessoa, sei lá, né? Imagino eu que não, né? É provável que a sua maior necessidade nesse momento não é de organizar um exército, seja com quem for. Mas o que eu quero provocar o seu pensamento nessa manhã aqui é naqueles chamados casos perdidos, sabe? Porque essas pessoas que estão se unindo a Davi, é gente assim que, quem olhasse ia dizer assim, ó, isso aí, ó, desista, né? Eu queria que você pensasse um pouco nisso nessa manhã. Davi, ele transformou um fracasso em vitória. Porque é com esse exército aqui, de 400 homens, que ele vai causar terror depois. Porque ele se fez líder sobre eles. Ele resolveu investir nesses 400 homens. Não importasse as características, a personalidade, né, as dificuldades que esses homens se encontravam. Hoje é comum a gente ver ou ouvir na mídia que nós estamos numa geração de intolerantes, não é? Nós somos pessoas que não toleram outras pessoas. E nós nos tornamos extremamente seletivos. Nós só queremos ter perto de nós e trabalhar conosco, né? E ajudar e se relacionar com pessoas que nós julgamos que são pessoas que têm as nossas características, o ideal que nós traçamos. E é importante pensar que Davi não fez isso. Não sei se ele entendeu que foi Deus que mandou aqueles 400 homens, mas o fato é que o texto diz que Davi se pôs por chefe sobre eles. Ele resolveu trabalhar com essas pessoas, pessoas endividadas, pessoas que tinham muita dificuldade, pessoas que eram amarguradas de espírito, gente que não era fácil não, né? Talvez, se tivesse Facebook na época, poucos iriam querer adicionar esses 400 no Facebook, né? Porque é gente muito chata, né? Muito problemática, só compartilha problema, gente em aperto, né? A gente ia fugir desse povo. Mas diz que Davi resolveu ser o chefe deles e trabalhar, e se você ler a história toda, você vai ver que Davi transforma esses fracassados em homens vitoriosos. Se tornou o exército de Davi. Então a pergunta é, o que Davi teve para fazer isso que está nos faltando, não é? Isso eu queria que você meditasse comigo nessa manhã aqui. Quais são algumas qualidades de Davi, que vai se tornar rei depois, de trabalhar com gente difícil, de lidar com um exército fracassado? O que ele tinha, que nós precisamos ter também, que talvez esteja nos faltando? Em primeiro lugar, eu acho assim, Davi, ele tinha humildade. Se nós queremos nos tornar pessoas mais tolerantes ou menos intolerantes, nós precisamos desenvolver humildade, né? Praticar humildade. Lembrando que humildade é algo recorrente que se pede na Bíblia, de pessoas que servem a Deus, de cristãos, né? Sempre nós vamos nos deparar com essa questão, nós precisamos ser humildes. Nós temos parábolas que Jesus contou, que pendem para esse lado da humildade, né? Que clamam por humildade. É preciso reconhecer que pessoas e situações, elas podem mudar com a ajuda de Deus. Precisamos ter humildade para isso. Davi teve essa humildade de perceber que aqueles homens endividados, apertados, amargurados, eram pessoas que Deus queria trabalhar. E talvez Davi pensou assim, ó, em algum momento alguém tem que trabalhar com elas, e eu vou ser essa pessoa, vou liderar esse povo aqui. É o que me resta fazer. Estou numa caverna, sendo perseguido, o que está na minha mão é isso, eu vou trabalhar com isso, né? É o que tem para hoje, como a gente fala, não é? Mas Davi tinha humildade. Humildade para reconhecer que Deus pode mudar pessoas. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas transformadas, né? Saulo, por exemplo. O livro de Atos vai dizer que o Estevão, que era um discípulo de Jesus, esse Estevão,
ele é morto, apedrejado, e as vestes são deixadas aos pés de um perseguidor chamado Saulo. Um cidadão romano, um judeu feroz, não é? Mas é este Saulo que Deus vai transformar no apóstolo Paulo, um dos homens mais estimados por nós, não é? As cartas dele, os ensinamentos dele. Mas quem era Paulo? Era o Saulo que Deus pegou e transformou. Se você ler a história de Atos, você vai perceber que teve uma pessoa muito importante na vida do Saulo, que foi o Barnabé. Que os apóstolos não queriam trabalhar com o Saulo, de jeito nenhum. Eles não confiavam. Homem difícil, homem de temperamento, né? Muito explosivo. Não queremos, ele deve estar enganando a gente. Mas o Barnabé diz que é um homem de consolações. Ele pega o Saulo e diz: deixa eu transformar esse Saulo num Paulo com a ajuda de Deus. Teve humildade para isso, né? Outros casos, o próprio Paulo, ele vai depois recomendar o Filemão, naquela pequena carta de Filemão, para que o Filemão trabalhe com a vida de Onésimo, que era um escravo fujão. O escravo fugiu da casa dele, se converteu, queria voltar para a casa do Filemão, e Paulo tem que escrever uma carta, porque ele está preso, ele não pode ir lá. E ele escreve uma carta dizendo: recebe ele de volta. O sujeito é difícil, não é fácil não, né? Mas eu trabalhei na vida dele, eu o gerei entre algemas, eu queria que você trabalhasse com ele, recebe ele aí em casa, não bate nele, não mata ele, não é? Mas cuida dele. E a história vai dizer, nós não sabemos se é o mesmo, mas há um registro na história, que já no século II, havia um bispo em Éfeso chamado Onésimo. E acredita-se que esse mesmo homem se tornou um bispo da igreja, um escravo fujão, uma pessoa difícil, mas foi trabalhada. O próprio João Marcos, né, o livro de Atos vai dizer que o João Marcos era uma pessoa difícil, medrosa. Paulo, do jeito que ele era intempestivo, falou assim: olha, eu não quero esse cara comigo mais, descarto ele. Anos mais tarde, você vai lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer: me traz o Marcos, porque ele é útil para o ministério. Eu reconheço humildemente que Deus fez um trabalho na vida desse homem, e agora ele me é útil. O que era inútil antes, agora se tornou útil para mim. É impossível a gente não imaginar que o próprio Davi, no episódio que nós estamos falando aqui, ele não se lembrasse da sua experiência particular. Porque o próprio Davi era uma escolha improvável. Nós falamos outro dia sobre isso aqui no domingo à noite, né? Davi era uma escolha improvável. A família não acreditava que Davi fosse ungido de Deus para ser rei. Os irmãos não acreditavam. Ninguém acreditava. Ele sabia que ele era uma pessoa também que Deus teve que transformá-lo, teve que pegá-lo, né, de trás de rebanho de ovelhas, para torná-lo então o que ele estava se tornando naquele momento ali. É preciso humildade para se perceber, para perceber aqueles que nos rodeiam. O que Deus fez comigo, Deus faz com outras pessoas, não é? Eu queria que você pensasse um pouco nisso nessa manhã. Você só vai conseguir liderar, ou ajudar, ou se relacionar, ou conviver com pessoas difíceis, se você desenvolver em você mesmo humildade. Se você se perceber quem você é, e perceber o que Deus já fez para trabalhar em você, para chegar onde você está. Aí você olha para os outros e diz: olha, essa pessoa também, ela precisa ser trabalhada, não é? Ela precisa ser cuidada, para que eu possa transformar essa pessoa que para mim é uma fracassada, mas ela pode se tornar uma pessoa vitoriosa. Eu posso investir nesse caso que para mim é perdido. Talvez seja o seu filho, talvez seja a esposa, o marido, não é? Um sobrinho, a sogra, alguém que você já desistiu. Você diz assim: olha, essa pessoa é melhor, deixa ela lá e eu aqui. Talvez Deus queira falar para você nessa manhã: olha, é uma pessoa fracassada mesmo, mas você precisa ter humildade para ir lá e dizer: olha, vem de novo aqui, vamos andar junto de novo, porque talvez a pessoa precisa ser trabalhada como um dia você foi.
Amém? Uma segunda característica que Davi tinha, que talvez nos falte, é a sensibilidade. É preciso ter sensibilidade para notar que Deus pode ter um propósito. Propósito que eu não estou vendo. Nós buscamos sempre as coisas mais fáceis, mais prontas. Mas se você ler a Bíblia, você percebe que Deus não é assim. Deus gosta da aventura do incerto. É só você observar algumas coisas na Bíblia, não é? Esse caso aqui lembra demais a escolha dos 12 apóstolos. Porque a gente gosta de pintar um quadro dos apóstolos, né? Como aqueles homens chamados por Jesus e tudo mais, né? Mas leia a Bíblia e veja quem eram os 12 apóstolos. Quem eram eles? A Bíblia vai dizer que Jesus passou uma noite orando para escolher aqueles homens. E qualquer um de nós que estivéssemos junto com Jesus na manhã seguinte e vendo, ouvindo ele ler a lista dos chamados, a gente ia fazer umas caras assim, né? A gente ia pensar assim, nossa, noite inteira orando, se diz o Filho de Deus, para escolher essas tranqueiras todas aí. 12 homens, que assim, do ponto de vista social daquela época, cheirava mal. Cobrador de impostos. Quem que gosta dessa gente? Né? Pescadores. Um no meio que é traidor. O cara é esquisito, todo mundo está vendo. Não é de boa índole. Gente que duvida demais, né? Umas topeiras assim, que parece ter um entendimento cego. 12 homens escolhidos debaixo de oração. Por que Deus faz isso? Mas Deus queria aqueles 12 homens pegar todo o incerto e transformar em 12 homens que Deus ia de fato começar a igreja, não é? O Judas traiu, morreu, provavelmente o Paulo substitui, não o Matias na escolha humana lá, mas enfim, a igreja sai, não é? Estamos aqui até hoje. Deus pode ter um propósito, nós temos que ter sensibilidade para isso. Davi estava sendo sensível para perceber, puxa, são 400 homens, mas não são gente boa, são pessoas talvez desclassificadas pela sociedade, rejeitadas, marginalizadas, né, como a gente fala. Mas Davi tem essa sensibilidade de pensar, vai que Deus tem um propósito na vida dessas pessoas, não é? Vou trabalhar com elas. E diz o texto que Davi se põe como líder sobre ele. Esteja sensível àquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Pessoas que estão à sua volta. Pessoas que estão perto de você. O que Deus está querendo fazer? Deus pode ter um propósito. E às vezes você reclama, você diz, meu Deus, mas por quê? Tira essa pessoa da minha vida. E Deus diz, eu não vou tirar, porque fui eu que coloquei. Eu tenho um propósito na vida dela, e eu preciso que você trabalhe com ela. Que você se aproxime, que você abrace, que você invista, que você ore com ela, que você sofra, porque às vezes o propósito de Deus também é na sua vida, para trabalhar você, além dela, para que ambos possam crescer juntos. Pensa nisso, talvez está te faltando sensibilidade, para perceber algumas coisas à sua volta, aquilo que Deus está querendo fazer. E a última coisa que eu acho que Davi tinha, que talvez nos falta, é capacidade mesmo. Nós somos incapazes de trabalhar com algumas pessoas. Eu acho que é preciso ser competente.
É preciso ser capaz de exercer fé, de empreender esforço na transformação de vidas e de situações. Nós precisamos ter capacidade para isso, de enfrentar situações e pessoas que são difíceis. Os relatos bíblicos variados que nós temos, nós percebemos que Deus sempre capacita pessoas para trabalhar com outras pessoas. Exemplos como Abraão, que não se via capaz. Moisés não se via capaz. A maioria dos homens chamados na Bíblia não se sentiam capazes. Mas é num encontro com Deus, é numa conversa com Deus, é num chamado, uma vocação de Deus, que se sentem capacitados para isso. Nós precisamos talvez nos aproximar um pouco mais de Deus para adquirir essa capacidade de transformar a gente fracassada num exército bom, num exército numeroso. Eu gosto do texto de quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 10, versos de 3 a 5, Paulo diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo estava dizendo, nós precisamos aprender a lutar com as armas de Deus. E muitas vezes as armas de Deus são essas, né? Deus não faz o que queremos, Deus não faz do jeito que nós queremos. Não dá para selecionar. Já pensou se fosse assim? Se você pudesse selecionar o filho que vai nascer. Se pudesse ir na maternidade, escolher numa prateleira. E viesse um histórico assim, né? Educadinho. Seria legal? Nunca vai desobedecer. Na adolescência, ficará sempre em casa. Será inimigo das redes sociais. Não se isolará no quarto. Na juventude, namorará somente pessoas boas. Jamais se envolverá com drogas. Você ia olhar para... é esse, né? Você não pode escolher. Às vezes o filho vem já... se você lesse o que estava prescrito, você falava, esse eu não quero, devolve, né? Você pode escolher pai e mãe? Pode, não tem como escolher. Você pode escolher os membros da igreja? Pode. Você pode ficar ali na porta dizendo assim, ó, você não. Você entra, você sai, né? Não dá. Não tem como escolher. Você pode escolher seus colegas de trabalho? Pode escolher seus colegas de escola? Primeiro dia de aula, fala assim, ó, professora, esse aqui manda sair, ó, esse aqui eu não quero não. Não dá. Precisamos ter a capacidade dada por Deus para conviver, nos relacionar, trabalhar, liderar pessoas que muitas vezes, se fosse depender da nossa escolha, a gente não escolheria. Davi venceu muitas batalhas com esse bando de fracassados, né? Mas ele teve essas qualidades que nos faltam. Lá em 2 Samuel capítulo 7, na ocasião quando Davi já é rei, né? Quando ele está querendo construir um templo ao Senhor, 2 Samuel capítulo 7, versos 8 e 9, é interessante o que Deus fala a respeito dele. Diz assim, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus falando para Davi, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses
príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus dizendo para Davi: Davi, eu tirei lá de trás das ovelhas, mas eu fiz você um grande homem, com um grande nome, como só os grandes têm na terra. Foi Deus quem capacitou Davi para fazer o que Davi fez. Alguém já disse que portas grandes giram sobre dobradiças pequenas, não é? Davi foi uma dobradiça muito pequena, mas que grandes portas ele girou, né? Todos conhecem Davi. O próprio judaísmo respeita Davi. Ele foi o rei Davi. Ele é conhecido assim. Nós cristãos sabemos os pecados de Davi, mas nós respeitamos Davi. E o que prevalece na nossa cabeça é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é? É isso que nós toda vez falamos, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas foi esse homem que teve humildade, sensibilidade, capacidade. Pegou 400 homens endividados, gente com dificuldade, gente amargurada de espírito, e transformou essas pessoas num exército valioso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus tem colocado perto de você pessoas, às vezes até situações difíceis, porque Ele deseja trabalhar. Ele quer trabalhar com essas pessoas, quer trabalhar em você, trabalhar sua humildade, sua sensibilidade, sua capacidade. Pensa nisso nessa manhã. Peça a Deus: Deus, me dá mais humildade, né? Eu preciso. Me dá mais sensibilidade, eu estou precisando. Me dá um pouco mais de capacidade, para que eu consiga entender que eu não posso escolher com quem eu posso conviver, mas eu preciso ser um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que nos motiva através de uma experiência que Davi teve. Antes de ser rei, ele se viu cercado por pessoas fracassadas, mas ele resolveu, com humildade, com sensibilidade, buscando capacidade do Senhor, trabalhar com aquelas pessoas. E aqueles endividados e fracassados se tornaram o seu exército principal. Obrigado a Deus, porque essa experiência nos encoraja, nesta manhã, a olhar à nossa volta e ver quem o Senhor está colocando perto de nós. E nos estimula a investirmos nessas pessoas, para que talvez nós possamos, como Davi, nos tornar líder delas, influência positiva na vida delas, para que elas alcancem também o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Peço a Deus que isso não apenas seja algo que nos motive a ponderar neste momento, mas que se transforme em práticas concretas em nossa vida durante essa semana. Oramos por isso, em nome e por amor a Jesus. Amém e amém.